Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a água e o porquê ela é utilizada no combate a incêndio. Apesar de não ser o agente extintor mais indicado para líquidos inflamáveis e materiais energizados, a água é amplamente utilizada pelos corpos de bombeiros. Mas você realmente sabe por quê? Desde que os humanos começaram a manusear o fogo, a água tem sido reconhecida como um agente extintor. Com exceção do hélio e do hidrogênio, ela apresenta o maior calor específico entre todas as substâncias naturais e o maior calor latente de vaporização entre todos os líquidos conhecidos. Devido a essas características físicas e pela abundância da natureza, a água é considerada um agente extintor universal. Mas o que de fato essas características representam? Vamos revisar o que é calor específico e o que é calor latente. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Da fórmula geral da calorimetria, temos que quantidade de energia é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A unidade de calor específico no Sistema Internacional é Joule por quilograma e por Kelvin. Outra unidade bastante usual é caloria por grama e por grau Celsius. O calor específico da água varia ligeiramente de 0 a 100 graus Celsius, mas a 18 graus Celsius é aproximadamente 4,18 kJ por quilograma grau Celsius. Ou, como bastante conhecido por nós aqui no Brasil, 1 caloria por grama grau Celsius. A interpretação é que é necessária 1 caloria para elevar 1 grama de água a 1 grau Celsius. Já o calor latente podemos resumir em a quantidade de calor, energia, necessária para transformar de fase uma substância. Por exemplo, o gelo para transformar em água e a água para transformar em vapor apresentam o calor latente, de fusão e de vaporização respectivamente. Considerando M a massa de uma substância que muda de estado e L o calor latente dessa substância, a quantidade de calor envolvida é dada por quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. No nosso caso, como não trabalhamos com gelo, vamos nos ater ao calor latente de vaporização, ou seja, a quantidade de calor necessária para transformar um líquido em vapor sem mudança de temperatura. Para a água, isto é 540 calorias por grama. A água não ferve imediatamente ao atingir a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius ao nível do mar. Uma vez atingido o ponto de ebulição, a água deve absorver energia térmica adicional para converter a água em vapor. Este é o calor latente de vaporização. Das propriedades únicas da água, esta é a mais valiosa como ferramenta de proteção contra incêndios. O efeito final da água em um incêndio é a combinação de calor específico e calor latente de vaporização. Vamos a um exemplo. Em um incêndio, determine quanto calor é absorvido se 1 kg de água a 18 graus Celsius for perfeitamente convertido em vapor de água a 300 graus Celsius. A análise pode ser dividida em 3 etapas. Primeira etapa, quando a água é aquecida da temperatura ambiente para 100 graus Celsius. Segunda etapa, quando há a transformação de fase água para vapor a 100 graus Celsius. E terceira etapa, aquecimento até 300 graus Celsius. Q1 e Q3 são chamados de calor sensível, Q2 de calor latente. Calculando, temos o resultado de 3,4 megajoules. Porém, o mais importante desse cálculo é observar que o calor latente de vaporização representa a maior quantidade de energia, ou seja, mudar o estado da água de líquido para vapor retira muita energia do incêndio. Isso mostra que em um combate a incêndio, se simplesmente jogarmos a água sem nos preocupar com a mudança de fase, somente será trocado o calor do aquecimento da água. De outra forma, seremos mais eficientes se conseguirmos pulverizar a água, fazendo com que seja mais fácil a transformação de água em vapor, fazendo com que seja roubado ainda mais energia do incêndio.
Espero que tenham gostado do vídeo. Mais detalhes e exemplos estão no nosso curso gratuito e online e nas nossas redes sociais. Segue lá. Forte abraço a todos, servir e salvar. Até a próxima.